lendo o texto de Colossenses, capítulo 2, a começar do verso 2, que diz assim: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E todos dizem amém. Amados, nós estaremos aqui apresentando aos irmãos e separaremos esse tema em 3 partes. Em cada parte, dentro da programação, essa exposição terá essa apresentação terá a duração de 30 minutos. Nós estaremos em cada ponto, em 10 minutos, fazendo uma breve apresentação, para que possamos estar conversando um pouco com os irmãos a respeito desse sola da reforma, somente Cristo. Então, em primeiro lugar, somente Cristo nos escritos de Lutero e João Calvino. Segundo, somente Cristo para os puritanos batistas particulares de 1689, em especial na nossa Confissão de Fé, Londrina. Em terceiro e último, uma breve exposição das palavras de Jesus Cristo, em especial ali no Evangelho de João, capítulo 17. Então, vejam só, irmãos. Quando nós olhamos para Martinho Lutero, quando ele inicia a sua primeira tese, que ele apresenta para abrir a discussão com a Igreja Romana, com os seus pares na época, ele apresenta o Senhor Jesus como Senhor, como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa apresentando Jesus como aquele a qual, por meio do arrependimento e do perdão dos pecados, ele chama os seus filhos. Ele chama as pessoas ao arrependimento na fé nele. Então ele começa a primeira tese falando sobre o Senhor Jesus como mestre. Ele diz que o Senhor Jesus é o nosso mestre e o nosso Senhor, ou seja, o nosso governante, o nosso rei. E ele fala que Jesus ele chama os pecadores ao arrependimento para que creiam nele. Fica muito expresso, por mais que logo de início Lutero foi desenvolvendo o seu pensamento, mas nós conseguimos ver de forma clara, por exemplo, na tese 36, o que é que diz? Ele fala: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência, ou seja, mesmo sem a carta de indulgência, sem a concessão da indulgência. Então, irmãos, para que houvesse o perdão entre vários meios que a Igreja ensinava, que a Igreja Católica Romana ensinava, a indulgência, que era um documento emitido pela Igreja, era uma forma de que um cristão ele pudesse receber o perdão pelos seus pecados. E aqui, Lutero ele fala de forma clara na tese 36, falando que todo cristão, por meio do arrependimento, ele tem direito ao pleno perdão e da sua dívida. Observe que a tese 62, o que é que Lutero apresenta? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. O grande tesouro da igreja é Jesus Cristo. Não é a sua tradição, não são os monumentos suntuosos, grandiosos, as relíquias, mas o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Veja como ele coloca Cristo na centralidade, colocando ele como tesouro da igreja. Então ele já falou que o perdão não é por meio das relíquias, já colocando aqui que é por meio do arrependimento. O tesouro da igreja é a glória do Evangelho.
E a tese 94, ela vai dizer: admoestam-se os cristãos a que se empenhem em seguir o cabeça Cristo, através do padecimento, morte e inferno, através de toda a sua obra. Então veja, ele está dizendo: admoesta, se exorta, se encoraja os cristãos que se empenhem em seguir o cabeça, Cristo cabeça. Veja a mente de Lutero. Quando muitos seguiam os oficiais, os seus ensinos e todas as suas invenções que a Igreja Romana produzia, Lutero está dizendo: olha, todos os cristãos, eles devem se empenhar em seguir a Cristo, que é o cabeça. Olha que coisa tão clara. E isso aí, não é? Ele publica lá em 1517, que está fazendo 508 anos, não é? Esse ano, se não me foge memória. Mas quando é em 1530, Martinho Lutero, já com o seu pensamento bem mais desenvolvido, Martinho Lutero, o que é que ele faz? Ele escreve lá na Confissão de Augsburgo, se não me foge memória, e ele coloca lá na confissão de forma clara que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da justificação. Todo aquele que é justificado por Deus mediante a fé, por meio da graça de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo somente, recebe a salvação. Ele vai desenvolvendo o seu pensamento. Quando nós observamos Calvino, amados irmãos, a cristologia apresentada por Calvino, ela é muito incrível para a sua época. Ele desenvolve muito bem. Se os irmãos pegarem, por exemplo, as Institutas da Religião, e você fizer uma leitura, ali é um curso de teologia, não é? Um curso, posso dizer, muito bem fundamentado ali na cristologia. Observe como ele diz: mas visto que até que Cristo, deixa eu passar aqui para acompanharem, mas visto que até que Cristo nos socorra com sua morte, em nós permanece a iniquidade que merece a indignação de Deus e é maldita e condenada diante dele. Plena e sólida união com Deus só a temos depois que Cristo a ele nos une. E aí ele vai dizer: e daí, se queremos assegurar Deus pacificado e propício para conosco, importa fixar os olhos e a mente em Cristo só. Olha que coisa. Deixa eu ver se está nessa parte aqui. É isso mesmo. Olha só, não, eu quero que você leia comigo a mentalidade de Calvino quando ele está escrevendo isso aqui ele está escrevendo sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Olha o que ele diz: importa fixar os olhos e a mente em Cristo só. Ele praticamente, se ele pegasse o sol e colocasse na frente, somente Cristo. Porquanto, de fato, só por meio dele conseguimos que ele não nos impute os pecados, cuja imputação traz consigo a ira de Deus. Eu deixei em vermelho essa palavra impute, mas o pastor Will me ajudou, né, colocando as letras grandes, senão vocês não conseguiriam ler. Mas essa palavra que Calvino ele utiliza, imputação, provavelmente ele tem em mente os pecados de Adão, o pecado de Adão, a desobediência de Adão, que é imputada a todos nós no nosso nascimento e será requerida de nós lá no dia do juízo final, por toda a nossa vida e também no dia do juízo final. Porque ele fala sobre imputação, uma vez que Deus ele não vai requerer pecados imputados que nós mesmos cometemos. Ora, imputação se fala em colocar na conta de, se refere uma linguagem para os irmãos no sentido de fazer um pix, uma transferência. Eu estou pegando algo daqui e colocando aqui. Então, quando Calvino ele fala que se nós fixarmos os olhos e a nossa mente em Cristo somente por meio dele nós conseguimos que ele não impute em nós, ele não coloque na nossa conta os pecados, o pecado de Adão, a condenação de Adão, a representação de Adão. Então observe isso. Essa imputação ela traz consigo a ira de Deus.
Esse é o volume 2 das Institutas da Religião, a edição clássica, a página 259. Então, irmãos, com isso nós finalizamos já a primeira parte, apresentando o somente Cristo na mentalidade de Martinho Lutero e de João Calvino, esses primeiros homens que, durante a Reforma Protestante, tiveram uma grande notabilidade por escreverem, por deixarem os seus escritos e contribuição para a fé reformada, para a Igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, enquanto a Igreja ela tinha a nossa salvação, ela ser dada por meio de indulgências, por meio de bênçãos do Papa, por meio da própria Igreja visível, física, não é? Da denominação católica romana. Martinho Lutero ele vem dizendo, olha, tem que olhar para Cristo somente. Aí Calvino diz, é Cristo só, é para Cristo que temos que olhar. O problema do perdão dos pecados não se resolve em uma denominação. Os católicos romanos não resolvem, e ele quem sabe está dizendo, os luteranos também não. Aí Calvino endossa, os presbiterianos também não. Você tem que fixar os olhos em Cristo, Jesus. E essa é uma mensagem para essa igreja. Meus irmãos, fixe os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Deixando as coisas que para trás ficam, fixe os seus olhos em Jesus. Vamos lá, vamos ver os nossos pais puritanos, a Confissão de Fé Batista de 1689. Observe, amados irmãos, se nós pegarmos a Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé de Savoy, a Confissão de Fé de Westminster ela foi publicada depois de anos de escrita, sendo solicitado ali pelo parlamento em 1646, mas em 1647 foi sua publicação. E a Confissão de Fé de Savoy, ela é praticamente a Confissão de Fé de Westminster na íntegra, mudando a questão do congregacionalismo, ou seja, do modelo de governo da igreja, em 1658. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós, batistas particulares, em 1644, nós já destacávamos no artigo 13 e no artigo 14, nossos pais escreveram lá, na Confissão de Fé de Londres de 1644, assinada por ministros de 7 igrejas sobre o tempo de perseguição em Londres, quando os batistas eram acusados de, falsamente, conforme escrevem na capa da sua confissão, eram acusados de anabatistas, acusados de hereges. Eles escrevem, veja só, este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo. Isso é algo muito belo e eu vou explicar a vocês o porquê. Que ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus e nem em parte, nem totalmente pode ser transferido de Cristo para qualquer outrem ou para qualquer outra pessoa. Eu vou repetir para você, porque isso aqui é algo muito desafiador e de muita coragem para a sua época. Este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo. Veja, o somente Cristo, irmãos, se a gente pegar lá, tanto no capítulo da Confissão de Fé, no capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, da Confissão de Fé de Savoy, da Confissão de Fé Batista de 1689, ela vai estar Jesus Cristo, o mediador. Porque quando fala da pessoa de Cristo, que tem em mente a grande doutrina por trás é da mediação de Cristo. Porque os ofícios que ele vai desenvolver de rei, sacerdote, profeta, é em cima deste ofício que Cristo deu para ele, de ser um único mediador entre Deus e os homens, conforme fala na palavra de Deus. Temos Jesus Cristo, um único mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito na santa palavra de Deus. Então veja, irmãos, a mediação que era feita pelos santos católicos, por tantos católicos, e até hoje ainda é feita,
Você vai em uma missa, ou você vai em qualquer culto católico romano, é fulano de tal, rogai por nós, fulano de Assis, rogai por nós, tanto santo isso, rogai por nós. Então, amados irmãos, a reforma, quando nós falamos somente Cristo, a gente está dizendo, não há ninguém que roga por nós. Não adianta nem ir a essas pessoas, porque primeiro elas não têm capacidade para isso. Em segundo lugar, não foi dado por Deus, nem por ninguém, esse direito, essa capacidade, ou esse ofício, para elas de serem mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo foi dado. Então é por isso que os nossos pais, eles dizem, este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente, veja, é um ofício exclusivo. Somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o nosso intercessor, somente Cristo é o nosso rei, sacerdote, profeta. Agora observe, ele vai dizer que nem parte, nem a totalidade pode ser transferida em Cristo para ninguém. Ou seja, ninguém pode abrogar, tomar para si, que é o representante de Cristo, nem o substituto, nem o vicarius filii Dei da terra. O representante ou substituto do Filho de Deus na terra. Ninguém pode abrogar ou tomar para si. Dizer, eu estou representando Jesus aqui, e aqui a partir de agora, o que eu falar, eu estou trazendo revelação direta aqui para vocês. Cristo não falou, mas eu estou falando. Não, ninguém, nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra, nem anjos, nem demônios, nem ninguém tem autoridade para isso, porque esse ofício foi dado unicamente a Cristo. Porque, amados irmãos, a palavra de Deus de forma clara diz, só temos um intermediador. Somente um faz intermediação entre Deus e nós, é Jesus Cristo, homem, conforme está escrito na carta aos Hebreus. Veja também no artigo 14 da nossa Confissão de 1644, eles vão dizer, este número e ordem de ofícios é necessário. Precisamos desse ofício profético por causa da nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços. Ele está dizendo, nós precisamos do ofício profético de Cristo, nas melhores capacidades nossas. Cristo, Ele é o nosso ensinador. Cristo, Ele é a palavra de Deus que vem até nós e se revela a nós e nos ensina e nos guia. É Ele. Agora observe que ele fala também, ele diz também, nós precisamos... Opa, voltei aqui. Nós precisamos... Deixa eu voltar aqui. Pronto, achei. Precisamos do seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus e para nos resgatar e para nosso resgate e segurança contra nossos adversários espirituais. Olha, irmãos, o ofício de sacerdote, a reconciliação para nos apresentar de forma aceitável. Nós precisamos de um sacerdote. E é por isso que nós precisamos de Jesus, irmãos. É Ele que nos faz nos apresentar de forma que Cristo pode nos aceitar no nosso culto, nos nossos pecados, nas nossas falhas. Nós nos apresentamos diante de Deus e Deus nos aceita por conta da imputação dos méritos do sacerdote que é colocado sobre nós. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento pegava o sangue dos animais e colocava lá nas suas orelhas e entrava no Santo dos Santos, e aquele sacerdote estava representando todo o povo de Deus. O povo precisava do sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Nós, de forma igual, precisamos de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, porque Ele entrou na presença de Deus de uma vez por todas, não com sangue de animais, nem de bodes, porque esses sangues não podem aperfeiçoar, esses sangues eles não podem retirar o pecado, mas o sangue daquele que tira o pecado do mundo, dele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo sendo a oferta e o sacerdote, ele entra na presença de Deus.
Ele entra de uma vez por todas, com sangue nas orelhas, com sangue em seus dedos. Ele faz propiciação, ele apresenta e torna todo o povo de Deus aceitável. Quando a gente, amados irmãos, nos levantamos das nossas casas para prestar um culto a Deus, para louvar ao Senhor, abrir nossas Bíblias e oramos ao Senhor, amados, se não for por conta do perpétuo sacerdócio de Cristo, amados irmãos, nós teríamos problema. Porque nós precisamos que esse sangue continue vertendo, que essa graça continue vertendo e nos cobrindo. E a obra que Cristo fez, ela perpetua, ela segue, amados irmãos, todos os tempos, todas as eras. Agora veja, nós precisamos do seu ofício real para nos convencer, para nos subjugar, para nos atrair, para nos sustentar, para nos libertar, para nos preservar para o seu reino celestial. Você precisa entender, meu irmão. Olha, eu quero que você ouça essas palavras de Jesus. E eu quero que você creia nela. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não será dado, preste atenção, olha o tempo em que, os tempos verbais que as palavras estão colocadas. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não seria dado, é-me dado. Ele tem, naquele momento em que ele triunfou sobre a morte, anjos, demônios, em que ele se levanta do túmulo, irmãos, e entra na presença do Pai, e que se diz: levante-se, ó portas, levante-se, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, valente na batalha. Ele é o Rei da Glória. O Rei entrou, o Rei se assentou à direita de Deus. Estevão viu ele assentado. Pedro viu ele. Aliás, o apóstolo Paulo viu ele. Foi levado aos céus, ainda em vida. E nós, certamente, amados irmãos, o veremos entronizado para a glória do Pai quando Ele vier. Portanto, esse ofício de Cristo, eu falo, é um ofício real e é um ofício literal, verdadeiro. Cristo reina sobre sua igreja. Por isso, irmãos, que infernos, demônios, anjos, apostasia, fraqueza, falta de confessionalismo, nada irá levar a igreja à derrocada, ao fracasso. Porque, irmãos, Cristo sustenta a sua igreja, apesar de nós e não por causa de nós. Cristo está com seu cetro dourado, sentado à direita do Pai. E, amados irmãos, é de total interesse dele o progresso de sua obra. E, amados irmãos, a igreja não vai fracassar. Você não vai fracassar. Nós vamos chegar até o final, se Cristo não voltar, velhinhos, testemunhando que somente Cristo e aguardando a sua vinda, o seu encontro. Sabe por quê, irmãos? Porque não depende de nós. Nós temos um rei. Em um reino, tudo depende do rei. Em um reino, amados irmãos, as coisas não vão bem. Não é por conta daquele homem lá da fazenda. Não, é por conta da palavra do rei, porque a palavra do rei tem poder. E há um rei que está sentado no trono celeste. Ele diz: a este faz, e assim é feito. E dizendo o Senhor, irmãos, falando o Senhor, se efetuará. Se o Senhor libera a sua palavra, Ele fará. E se nós cruzarmos os nossos braços, Ele vai levantar um outro povo, Ele vai levantar os nossos filhos, Ele vai levantar uma outra geração e vai fazer o que nós nos acovardamos de fazer. Ou você faz, ou Jesus ele vai levantar alguém que faça, mas vai ser feito. A obra do reino vai ser consumada, porque tem um rei reinando, tem um rei que está sentado no trono. Quando nós vamos para a evangelização, para as ruas, quando nós vimos para a igreja, irmãos, nós precisamos saber, nós estamos mexendo aqui com algo sério. É um reino vivo. Cristo está sentado no seu reino. Ele está, amados irmãos, a cada dia, a cada alma que é alcançada, a cada triunfo, a cada vitória, Cristo está sentado no seu trono, governando de forma literal. Irmão, você precisa entender que Cristo hoje, nem só Espírito Ele é tangível, Ele é real. Eu não consigo, não há como lhe dar algo mais tangível, algo mais palpável do que a pessoa do próprio Cristo. Cristo, Ele
veio em carne, ele encarnou, amados irmãos, e nas suas duas naturezas que não se misturam e são distintas eternamente, ele está à direita do Pai em carne e também em espírito. Cristo é real, irmãos. Nós iremos vê-lo, iremos tocá-lo. E é lá do céu que Ele está governando essa igreja, que Ele está cuidando de você, da sua família. E eu quero concluir, amados irmãos, apenas com uma palavra aqui. Vamos analisar apenas esse verso. Em João capítulo 17, nós vemos o próprio Jesus tomando para si o ofício de intercessor da igreja. Veja o porquê Ele é o nosso mediador, porque Ele é o nosso intercessor. Ele diz assim: Pai, estes que são teus, estes que tu me destes, eu rogo por eles. E lá na frente ele vai dizer: eu não rogo só por estes, mas eu rogo por aqueles que crerão na palavra que estes irão pregar. Eu rogo por eles. O porquê isto é tão belo e tão importante para você entender, meu irmão e minha irmã? É que cada vez que você peca, cada vez que você falha, se você recebeu o Espírito Santo e você é verdadeiramente um filho de Deus, o que lhe mantém na fé, o que faz com que você não desista, é este homem de fé, este homem que está orando, este homem que está se colocando no papel e no lugar mais elevado onde se poderia colocar. Moisés, ele assumiu esse lugar, ele rogou pelo povo de Deus, mas Moisés, ele feriu a rocha, ele feriu Cristo. Muitos homens se colocaram nesse papel de serem intercessores do povo de Deus, mas aqui nós temos o intercessor perfeito. Nós temos o mediador perfeito, Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu rogo por eles. E veja que incrível, ele está dizendo: eu não rogo pelo mundo. Não, pelo mundo eu não rogo. Eu rogo pelos que o Senhor me deu, porque eles são teus. Logo, nem todos e cada um dos indivíduos são de Deus. Aquela frase que diz: somos todos filhos de Deus, é verdade em parte. Se nós estamos falando no sentido natural de que viemos de Adão e, portanto, somos filhos de Deus, por ser imagem e semelhança de Deus, está correto. Agora, quanto à nova criação, que ela se dá por meio da fé, essa nova criação, amados, que ela é quem nos dá o direito de termos a vida eterna e sermos verdadeiramente filhos de Deus, nem todos são verdadeiramente, nem são, nem serão filhos de Deus. Porque Jesus aqui, de forma clara, Ele está rogando, Ele está implorando, Ele está intercedendo ao Pai por cada um deles. Ele fez isso quando falou com Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não nos fale. Eu fico olhando qual é a diferença de Judas para Pedro. Pode fazer o melhor romance que você quiser, não tem diferença. Dois traidores. Dois que tinham ali interesses escusos quanto à pessoa de Cristo. Mas a única diferença, irmãos, real, concreta, que eu tenho de Judas para Pedro não está no coração deles. Não é porque um tinha um coração bom. Não é porque Deus olhou para Pedro e disse: não, Pedro tem um coração bom. Esse Pedro, homem, é tão amoroso. Olha como ele é amoroso. Quase arranca o pescoço do homem numa espadada. Não, Pedro não era amoroso, coisa nenhuma. Judas seria uma pessoa mais equilibrada. Era só dar uma corrigida. A única diferença de Pedro para Judas é por conta do intercessor. Pedro recebeu os rogos de Jesus, recebeu a intercessão de Jesus. Judas foi deixado que seguisse o seu próprio caminho, conforme está escrito em Atos, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 na verdade.
Portanto, amados irmãos e amada igreja, eu concluo essa exposição falando para vocês que somente Cristo não é algo de uma moda, não é algo de um movimento, é algo da Escritura. Somente Cristo é o nosso sacerdote, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E eu falo para você, irmãos, que Jesus, lá no livro de Hebreus, diz que Ele vive para interceder. Eu não consigo... Você pensa que isso humilha Jesus? O texto diz assim, Ele vive para interceder por nós. Ele vive para rogar por nós. Você imagina que o escritor de Hebreus, ele vai escrever, ele diz, Ele vive para isso. No momento que Cristo é soberano. Mas um dos atributos que Ele fica alegre, feliz em fazer, porque Ele deu o seu sangue, a sua vida por isso, é rogar por aqueles que Ele morreu. Você faz ideia que Cristo está rogando por você hoje? Você faz ideia que nas suas imperfeições, os seus desvios, suas fraquezas da sua mente, do seu coração, e Cristo está ali, na direita de Deus, dizendo, Pai, perdoa, Pai, não deixa. Pai, ajuda essa igreja. Pai, ajuda esse irmão. Pai, ajuda esse ministro. Pai. Ele nunca vai se calar, Ele nunca vai se cansar, Ele nunca vai sair de lá. Curve sua cabeça.